né? Eu queria falar, vereador, eu não sabia de um detalhe de sua trajetória de vida, uma coisa que me chamou muita atenção, uma colega que falou assim, olha, o vereador tem uma história interessantíssima de sua vida, desde que nasceu lá em Janaúba, no norte de Minas, até a sua chegada aqui em Contagem. Ele hoje é advogado, como disse, é da área trabalhista, mas aqui no caderno dos direitos do trabalhador tem uma pequena biografia do vereador Obelino. Ele aparece ao lado do ex-presidente Lula, e nessa biografia a coisa mais curiosa que eu achei, que diz o seguinte: ele era analfabeto aos 17 anos de idade. Verdade. Decidiu que iria progredir e começou a estudar. Obelino, ele foi trabalhador rural, servente de pedreiro, vigilante, detetive da Polícia Civil, perito criminal, professor da Academia de Polícia, e fez o direito onde ele exerce a advocacia, em que ele exerce a advocacia há mais de 20 anos. E eu coloco isso, vereador Obelino, já que a gente está ao vivo, né, as pessoas estão assistindo, para que o senhor confirmasse isso que eu vou falar aqui. É possível a superação, não é isso? Olha, talvez hoje já passaram muitos anos e ainda emociono, porque foi numa eu tentei entrar numa conversa de uma pessoa e ele falou, eu tinha acabado de chegar de Janaúba, e eu era servente na época aqui, ele falou assim, não dá para conversar com analfabeto, né? E esse foi o marco, né, dessa minha disposição de estudar. Então, as pessoas dizem que papagaio velho não aprende a falar, mas o que não é verdade. Diz que a gente não consegue superar, mas consegue. Eu acho que se você dedicar, se você for sério, você tem que renunciar a um monte de coisas, lógico, né? Mas se você estabelecer metas, né, com certeza que você conquista. E eu acho o que está aí é uma trajetória real, né? Eu saí aos 17 anos, eu era trabalhador rural, eu trabalhava na enxada e no machado, né? E depois eu trabalhava cozinhando carvão com meu pai lá na roça. E saí de lá direto, eu não conhecia a cidade, saí de lá direto para Belo Horizonte. E eu não tinha, como eu não tinha nenhum diploma, eu não tinha nem como ser vigilante, eu tinha que pegar um certificado. Eu estudei com o meu irmão 2 semanas de forma intensa, fui lá, peguei o elementar, que era saber fazer o mínimo ali de uma ocorrência, né? Mas aí eu passei a estudar. Eu fui o primeiro colocado no vestibular da Universidade Católica, né, da minha época, e acabei passando em 14 concursos públicos no mesmo período. Eu passei no Ministério do Trabalho, Tribunal de Justiça, Tribunal de Alçada, um monte. Pode escolher então, né? E na época eu fiquei muito empolgado porque eu era vigilante, e aí eu falei, não, eu quero ser detetive da Polícia Civil, né? E acabei optando por ser detetive da Polícia Civil, fiquei lá um bom período, passei no concurso, fui professor da academia, porque eram 1000 e poucos alunos, eu destaquei, eu fui o 11º. Depois eu passei no concurso para ser perito criminal. Como perito criminal eram 300 e poucas vagas, davam em média 48 candidatos por vaga. E eu fiquei acho que em 3º, 4º lugar. Então eles acabaram me optando em deixar na academia. Porque aí eu fiz várias especializações, por exemplo, nessa área criminal principalmente, perfil do criminoso, várias outras especializações. E psicologia do crime, sim. Acho que foram 17 ou 18 cursos de especialização apenas na área de investigação policial, na área que contribuía. Isso assim foi muito importante para a minha vida profissional e para essa carreira. Então assim, eu fico muito feliz, né, não tem vergonha de dizer que foi analfabeto? Nenhum constrangimento. Mas o importante é mostrar o mérito. Quer dizer, o analfabeto aos 17 anos, hoje ostenta aqui esse pequeno broche que é privativo do advogado, com símbolo da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Vereador, cabe até um programa sobre o senhor, hein? Sobre a vida. Eu só queria até relembrar que quando eu saí de lá, né, inclusive eu fiz uma promessa à época, né? Eu falei, o dia que aconteceu, eu falei, enquanto eu puder eu vou ajudar as pessoas que não sabem ler nem escrever. E eu dei aula 10 anos após a minha formatura como advogado, como voluntário, numa escola, no bairro Nacional. Até hoje tem essa escola hoje, mas hoje ela já é comandada pelo município, que hoje essa alfabetização o município assumiu, são 4 salas de alfabetização e o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. A gente também fez um convênio com o SESI. Então assim, o que a gente puder contribuir, a Bíblia diz que os talentos são para colocar à disposição das pessoas, né? Se a gente não for omisso, tiver à disposição, eu acho que dá para contribuir,
né? Dá para a gente superar, dá para a gente fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, né? Eu acho que depende um pouco da gente. Vereador, muito obrigado então Obrigado a você. por essa conversa, né, que o senhor mostrou a vitória do mérito, do esforço e que é possível conseguir, apesar de todas as dificuldades, um dia chegar lá. Não é isso? Que a gente tenha um bom ano, né? Que está reiniciando os trabalhos agora. Muito obrigado.